e ainda vai fazer em nosso meio, em nome de Jesus. Convido você a abrir a sua Bíblia, a leitura que foi feita, livro de Tito, capítulo 3. Agradeço desde já ao nosso irmão Júlio, que Deus abençoe em nome de Jesus, também ao nosso pastor, que nos permitiu estar aqui pregando esta noite, que Deus possa estar falando aos nossos corações, como Ele já tem feito. Acho que agora, nesse momento, Ele venha de uma forma especial, Ele venha de encontro às nossas necessidades, aquilo que nós estamos precisando ouvir nesta noite e o que Ele preparou nesses 3 dias de aniversário e de festa para a Jovel. Livro de Tito, capítulo 3, eu quero ler a partir do verso 3 e 4. 3 e 4 do capítulo 3 de Tito. Diz assim: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos os homens. Amém? Graças a Deus. Irmãos, a transformadora graça, a Bíblia é um livro que traz a história da redenção em cada capítulo, em cada livro, em cada personagem que nós lemos. Nós conseguimos entender a graça de Deus trabalhando em favor da salvação do homem. Porém, todas as vezes que eu gosto de falar da queda do homem ou do pecado do homem, eu gosto de se lembrar lá dos primórdios, lá do jardim do Éden, aonde o homem era perfeito, o homem era santo, o homem era justo, porque aí ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e estava 100% com a ausência do pecado. O pecado ainda não tinha entrado na humanidade. Por conta disso, o homem tinha uma boa relação com Deus, uma boa amizade com Deus. Todos os dias à tardezinha, Deus vinha procurar o homem para conversar e para saber como ele estava. Mas teve um dia que o homem desobedeceu. O homem transgrediu a lei de Deus e fez aquilo que Deus tinha dito para que ele não fizesse. Portanto, um dia, quando Deus veio procurar o homem se escondeu. O homem fugiu da presença de Deus, se assim podemos dizer. Então Deus, na viração do dia, procurando o homem, ele disse: Adão, Adão, aonde estás, Adão? E eu falo para você aqui esta noite, não porque Deus não sabia aonde ele estava, porque Deus, ele é onisciente e onipresente. Ele conhece o coração e ele também está em todos os lugares. Então Deus sabia onde Adão estava. Porém, Deus perguntou por Adão para ver se achava sinceridade no coração de Adão, ou para mostrar para Adão que agora ele estava fugindo. Fugindo ele da presença de Deus. Deus perguntou para ele por que ele estava fugindo. E ele disse: eu fugi porque eu estava nu. Por eu estar nu, eu fugi da tua presença. Então Deus perguntou para ele: quem te disse que estavas nu? E ali deu-se início ao pecado. Deus matou alguns animais, o primeiro sacrifício, para cobrir a nudez do homem, para cobrir ali agora a vergonha do homem, através da transgressão, através do pecado. Deus ali preparou agora aqueles animais, matando, para que eles servissem agora de proteção
Então precisamos de alguém justo, precisamos de alguém puro. E se você estivesse aqui e não conhecesse a história, não conhecesse o Evangelho, você ficaria em apuros aqui esta noite. Se você não soubesse que existe um remidor, você ficaria em apuros aqui esta noite. A Bíblia nos conta que o justo apareceu, um homem chamado Jesus, que desde a eternidade já existia, e quando olhando para a terra não viu um justo sequer, por melhor que o homem seja, por melhor que o personagem bíblico fosse, ele com as suas próprias mãos não alcançava, não conseguia chegar perto de Deus, não conseguiria purificar a ninguém. Então ouve-se uma voz do céu e disse: a quem enviarei? Porque o homem não é digno, porque o homem não merece a minha glória, o homem está desgarrado, porque o verdadeiro Evangelho é aquele que mostra para nós a nossa realidade. O verdadeiro Evangelho é aquele que mostra na balança, e como ele fez com aquele rei lá no livro de Daniel, ele diz: pesado fosse da balança e achado em falsa estás, então se está em falta, se o verdadeiro Evangelho ele mostra melhor que uma radiografia, melhor do que o raio-x quem somos, então hoje percebemos que estamos distantes de Deus, percebemos que merecemos, precisamos, necessitamos do favor de Deus, precisamos de um justo, precisamos de alguém que seja digno. E se você não fosse crente, você não conhecesse, você não sabia que tinha Jesus na história, você não sabia quem é esse que disse: eis-me aqui, eu vou para a terra, eu vou pagar o preço. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Se você não fosse crente, você não sabia. Tem um sermão mais conhecido de Jonathan Edwards, que diz assim: pecadores na mão do Deus irado. E quando aquele homem pregava, e ele dizia assim: imagine se hoje a terra se abrisse e o inferno aparecesse e começasse agora homens pecadores cair no inferno, porque o inferno abriu a terra e apareceu o inferno e homens pecadores caindo. E aqueles homens olharam aquela mensagem e começaram a chorar, começaram a bater a cabeça na parede, começaram a bater a cabeça no pináculo do templo e diziam para ele: para de pregar essa mensagem, porque é muito forte. Porque o sentimento de pecado invadiu o coração daqueles homens, o sentimento do temor invadiu o coração daqueles homens, e eles diziam: para de pregar, porque eu estou parecendo que estou vendo o inferno aparecendo e engolindo quem é pecador. E a gente vai para a Bíblia, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Se o inferno se abrisse e começasse a chupar, a engolir, a chamar aqueles que são dele, a maioria de nós iríamos, ou quase todos nós iríamos. Por que, irmão? Que conversa é essa? Não é conversa não, é porque nós somos pecadores, é porque pecamos. E o pastor pegou uma palavra que eu me lembro até hoje lá nos Estados Unidos. Ele disse assim: nós pecamos hoje, pedimos perdão e amanhã cometemos o mesmo erro de novo, novamente cometemos. Nós não temos o temor que aquele povo tinha, nós não temos mais aquele medo, aquele tremor da presença de Deus. Mas hoje o meu clamor e o clamor da Jovel
Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos de alguém. Precisamos de um libertador. Porque mais justo que fomos, por mais santos que sejamos, a nossa justiça não passa de trapos de imundícias. Por mais que busquemos a Deus, a Bíblia diz que não há nada de bom em nós. Por mais que a gente busque, se consagre, jejue, faça a vontade dele, dance aqui, exalte o nome dele, precisamos da graça transformadora, dia após dia, porque se Deus deixar um dia sem a graça, a gente morre. Então a graça do Senhor Jesus quer transformar esse dia. A graça do Senhor Jesus quer invadir o teu coração e dizer para você: sem ela você morre, sem ela você não é nada, porque não há nada de bom em você, não há nada que você chame a atenção. Quando nós cantamos assim, o que é que Deus viu em mim? E a resposta é simples: nada. Ele que amou, ele que é amor, por isso que ele morreu por nós. Por isso que a Bíblia diz: o justo justificou a muitos. Porque se não há um justo sequer, precisamos de um resgatador. E esse resgatador, mais uma vez, morreu através da morte de cruz. Porque lembra que eu falei que Deus matou aqueles animais para cobrir a vergonha do homem. Ali uma tipologia do que Jesus fez na cruz. A morte de Jesus na cruz do Calvário era aquela morte lá dos animais, era um reflexo do que o Senhor Jesus iria fazer. Mais uma vez, alguém queria morrer, porque a Bíblia diz que pecado só é perdoado com sangue. Então alguém precisava morrer, e esse que morreu foi Jesus, cumprindo agora as profecias. O mestre amoroso, o homem sofredor, foi até a cruz do Calvário, mesmo sabendo que nós não merecíamos, porque a graça muitas vezes a gente acha e aprendemos que é a favor e merecido, mas é mais do que isso. Eu vi um exemplo e eu gostei desse exemplo. A graça é como uma pessoa que você está andando na rua e o mendigo vem e te rouba, bate em você e te rouba. E aí no outro dia ele vai na porta da tua casa, bate, e aí você sabe que é o mendigo que te roubou ontem, e ele vai assim: me dá uma esmola, eu estou com fome. E aí você sabe que foi ele que te bateu, que foi ele que te roubou, e você diz: toma, mata a tua fome. É isso que Deus faz conosco, é isso que Deus faz comigo e com você, porque cada vez que pecamos, cada vez que desobedecemos a Deus, estamos dizendo para Ele: eu não preciso de você. O teu sacrifício na cruz do Calvário, eu não me importo. E aí depois que caímos em si e percebemos que pecamos, se ajoelhamos e dizemos: Senhor, tem misericórdia de mim. E Ele, com misericórdia, Ele age conosco. Com graça Ele age conosco. Com graça Ele vem e dá aquilo que precisamos. Por isso nós estamos aqui esta noite, pela graça do bom Deus. Por isso estamos aqui esta noite, por graça. Não é um favor imerecido, é mais do que isso, é mais do que favor merecido. É a gente vai lá, maltrata, pisa, diz que não precisa de Deus, mas quando a gente se arrepende, Ele vem até nós e nos dá a graça para se levantar, cair em si, como foi falado aqui, como Saulo de Tarso, homem que perseguia os cristãos, mandou a
você precisa da minha graça. É assim que Ele fez conosco, é assim que Ele faz conosco. Então o homem estava degenerado. Significa que alguém que não é renovado no coração e na mente, ou renascido no Espírito, isso está em contraste com alguém que é regenerado. Um Espírito regenerado não é algo que alguém possa alcançar antes, como nascer. É algo que acontece sem a pessoa ter controle algum. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, para que nós se achegássemos a Ele, para que nós pudéssemos ter uma chance de ser salvos, para que nós hoje estivéssemos aqui. Porém, a regeneração não é de fora para fora, é de dentro para fora, é na mente e no coração. Por isso que lá no livro de Romanos ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai na renovação do vosso entendimento. Só podemos fazer isso com a mente de Cristo. Só podemos fazer isso quando somos regenerados. Por isso que ele disse: é transformação na mente e no coração. E o que é que Deus quer fazer conosco aqui esses 3 dias? E especialmente hoje, Ele quer ir aonde ninguém pode ir. Ele quer mexer aonde ninguém pode mexer. Ele quer ir aonde ninguém pode ir. Aonde é isso, irmão? No teu coração e na tua mente. Porque Ele disse que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. Isso quer dizer, se a gente não nasceu, se a gente não é regenerado, se não fomos transformados, estamos fora do reino de Deus. Mas graças a Deus que providenciou a salvação, graças a Deus que providenciou a graça para transformar a nossa mente, como, irmão? Através do Espírito Santo, através da palavra, através do sangue de Jesus, que purifica todo o pecado. Então hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui para fazer uma transformação que ninguém pode, Aleluia. Glória a Deus. para mexer onde ninguém pode, no teu coração. Irmão, lembra quando Deus mandou Jeremias ir lá na olaria, na casa do oleiro? O vaso que ele olhava se quebrou, mas se quebrou na mão do oleiro. Não caiu no chão, não, na mão do oleiro ela se quebrou. E se está na mão do oleiro, o oleiro é capaz de fazer um vaso novo. O oleiro está no controle, o oleiro segurou, o oleiro protegeu para que não viesse a cair no chão. O que é que isso tem a ver, irmão? Tem a ver comigo e você aqui esta noite. Você pode ser crente, você pode estar na casa de Deus, mas a Bíblia é real e fala para nós aqui esta noite: necessário é nascer de novo. Porque nós não estamos aqui como um clube, nós não estamos aqui porque não temos nada melhor para fazer. Nós estamos aqui porque temos uma ansiedade, almejamos algo, e esse algo é morar no céu. Quantos almejam morar no céu? Levanta a mão só para eu ver aqui, porque os irmãos não estão quietinhos, mas eu creio que em nome de Jesus o Espírito Santo está falando. Então, se você levantou a sua mão e deseja entrar no céu, o bom é que hoje nós estamos na mão do oleiro. E se estamos na mão do oleiro, Ele não vai deixar a gente fugir do controle dele. Ele não vai deixar a gente ir para onde a gente quer, não, porque Ele é soberano, Ele está no controle. Ele nos protege, Ele nos guarda. E Ele diz: esse aqui é meu, está quebrado, está rachado, mas é meu. Eu vou roubar a roda, eu vou deixar ele do jeito que eu quero. Eu vou transformar a tua mente, o teu coração. É por isso que nós estamos aqui esta noite. É por isso que o Espírito Santo te trouxe aqui. É para mexer na tua mente. É para te dar a mente de Cristo. Porque muitas vezes nós estamos blindados contra a palavra de Deus. O pastor prega. O tema esse ano
ensinando aqui é o verdadeiro Evangelho. E o que os irmãos já ouviram falar de inferno, irmão, mas toda a minha vida eu nunca vi mais tanto falar de inferno quanto nesse mês que eu passei aqui agora. Isso quer dizer que Deus está despertando a sua igreja para dizer: eis que ele vem sem demora. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Os dias estão maus, filhinho, eis que em breve vem. O Senhor Jesus está na porta. O Senhor Jesus já está daqui a pouco mandando os anjos tocarem a trombeta para o céu se abrir e dizer: eu vou voltar, assim como eu falei, eu vou cumprir, mas eu venho buscar a minha igreja, aqueles que são meus, aqueles que ouviram a minha voz, aqueles que quando os profetas falaram, mudaram a sua sorte, mudaram o seu caminho. Então quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor está alertando a cada um de nós que o inferno é real. Mais vezes Jesus falou do inferno do que do céu. Mas irmão, eu sou crente, é crente, não tem problema. Crente também vai para o inferno, porque tem uma passagem na Bíblia que diz assim: em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu fiz maravilha. E Jesus vai dizer: eu não te conheço, aparta-te de mim. Eu não te conheço. No livro de Mateus capítulo 7, versículo 23. Então que nesta noite o Espírito de Deus traga temor para os nossos corações. Que o Espírito Santo de Deus toque em cada um de nós para dizer para mim e para você: Deus não gosta de pessoa dúbia. Deus não gosta de pessoa incerta, que não sabe o que é, que não sabe o que quer, que não sabe como é que se acorda. Tem gente que se acorda como um super-herói e dorme como um fracassado. Tem gente que se acorda como um justo, mas dorme como os piores pecadores. Mas Deus nessa noite ele quer trazer equilíbrio. Equilíbrio para você saber quem você é. Que você e eu, nós somos pecadores, mas sentados na luz, como ele na luz está. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Tito, capítulo 2, 11, diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça de Deus se há manifestado. O próprio Jesus, ele se deu por nós, ele se deu por mim, por você. A própria graça se manifestou. A Bíblia diz que ele mesmo, sendo Deus, não usurpou, não teve a ganância, não quis ser igual a Deus, mas aniquilou, diminuiu, deixou a sua glória, veio até a terra para viver como eu e você vive hoje, para descobrir como é passar por uma tentação, como é passar por uma dificuldade, como é enfrentar as provas e as dificuldades da vida. E ele descobriu. Tanto é que ele descobriu que no livro de Hebreus diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não nos entenda, pelo contrário, temos um que nos entende. Temos um que sabe quando nós estamos chorando o que nós sentimos. Temos um que sabe o que é passar por uma tentação, passar por uma luta. Por isso que ele disse: a graça se há manifestado para trazer salvação aos homens. Aquilo que eu e você não podem fazer, aquilo que nós achamos que não vamos aguentar, aquilo que nós não temos mais o controle, nessa noite é só clamar a ele, pedir a ele graça, e pedir a ele força, e pedir a ele misericórdia, porque os braços deles estão estendidos sobre nós aqui esta noite,
Aleluia. A única obediência legítima para Deus é aquela que é voluntária ao amor que Ele tem por nós. Deus não procura ninguém que busca Ele por medo. Deus não quer que estejamos aqui esta noite com medo de ir para o inferno. Tudo isso que eu falei é verdade. Mas o temor é diferente de medo. O mais básico, um resumo mais simples que eu gosto é entender que temor a Deus não é medo de ir para o inferno. É entender que o que Ele tem para nós é melhor. É o céu de glória. Por que a gente evita pecar? Porque Deus tem algo melhor para nós. Porque a gente se arrepende quando erra? Porque Deus tem algo melhor para nós. Porque estamos aqui esta noite, poderíamos estar em qualquer outro lugar. Porque Deus tem algo melhor para nós. Porque a gente sofre e chora, dá vontade de desistir e não faz. Porque Deus tem algo melhor para nós. Cutuca teu irmão aí, fala para ele assim: Deus tem algo melhor para você. Aguenta firme, fala para ele, irmão, aguenta firme. O céu te espera, fala para ele, o céu te espera. Quantos creem nisso? Levanta a mão e adora o nome do Senhor. O céu nos espera. Se o céu nos espera, aguenta, suporta, aguenta firme, porque Deus tem algo melhor para nós. Deus tem o céu de glória. Por isso que nós estamos aqui esta noite. Por isso que cheio de dificuldade, cheio de mazela, de carrapicho, se esforçando, a gente não desiste. A gente não desiste. Porque o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi a maior declaração de amor que o mundo já viu. Foi a maior expressão de amor que o homem e a mulher, que o mundo já viu. Se pudesse colocar ali aquela palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e estava ali exposto, não precisava nem de palavra, não precisava nem de nenhum comentário. Então nesta noite, a graça transformadora te trouxe aqui para te lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e para dizer para você: dê valor a partir de hoje ao sacrifício de Jesus. Dê valor ao sacrifício de Jesus. Dê valor àquilo que custou a morte de um justo. Por isso que nós estamos aqui hoje. Porque aí vem para a palavra que a gente leu: pois outrora nós também éramos necios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas nós, quando olhamos assim: pecador, 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 pecador. Mas o Evangelho verdadeiro, ele mostra todos nós nus diante de Deus. O verdadeiro Evangelho não é para uns, é para todos. O verdadeiro Evangelho, ele tem o prazer de mostrar o homem como ele é de verdade. É botar um espelho na frente dele e dizer: esse é você. Mas Senhor, que vergonha, tira da minha frente. Não, é você, olhe. Então olha para o Espírito Santo de Deus aqui esta noite, e pela fé, espiritualmente falando, contempla como você entrou aqui esta noite. Contempla o espelho que Deus coloca diante de você, e não tente fechar os olhos, não tente fingir que não é você, não tente dizer que não para, ele não vai parar, porque vai dizer: esse aí é você. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Só foi desse jeito que Isaías virou um profeta de verdade. Só foi desse jeito que Isaías
Eu não sou crente, mas eu sou um cidadão do bem. É pecador do mesmo jeito. É pecador, não muda não, é pecador. Pode ser um homem que paga as contas, um homem que é um bom marido, um bom cidadão, mas é pecador do mesmo jeito. Por quê? Porque, como eu falei na introdução, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós carecemos da glória de Deus, carecemos do favor dele, da misericórdia dele. Necessitamos aqui esta noite da graça que é o Senhor Jesus revelado como o único e verdadeiro Salvador. John MacArthur, ele diz assim: o céu é um lugar perfeito para pessoas que foram tornadas perfeitas pela glória, pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu correr aqui para a gente encerrar em nome de Jesus. E aí no versículo 4 diz assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, diga assim, a graça. Eu vou dizer que você fala, peraí, irmão. Quando porém se manifestou a benignidade de Deus, a graça de Deus, o Senhor Jesus, o sacrifício que foi superior a todos os sacrifícios. Por isso que eu e você não pode fazer nada, irmão, para Deus nos amar mais ou para Deus nos amar menos. Ele já nos ama. Assim é a frase do Filipe Yancey: ele já nos ama. Isso é graça. Por isso que todos nós estamos aqui agrupados em um só grupo. Mas a graça de Deus se manifestou para trazer salvação, para trazer vida ao homem pecador. Aí no livro de Filipenses, capítulo 2:12, diz assim: irmão, a gente já ganhou. Nós chegamos aqui pela fé, graças a Deus, já ganhamos a salvação. Mas no livro de Filipenses 2:12 diz assim: desenvolvei a vossa salvação. Irmão, se eu estiver pegando pesado, não é a palavra de Deus. O tema eu falei, pastor, a semana toda que esse tema era difícil de pregar e que não está no meu costume de pregar assim, mas esse é o tema proposto e é o que Deus tem para nós. A gente acha assim: tu levantamos a mão, eu sou convertido. Foi verdadeiro ou foi verdade? Agora você é um crente em Jesus, está salvo. Mas Filipenses, Paulo escrevendo diz assim: desenvolvei a vossa salvação. É salvo? Amém. Desenvolva a salvação. É dia após dia, é hora após hora. Em um minuto a gente pode perder a salvação. Em um pecado, um vacilo que a gente dá, a gente pode se afastar de Deus. Por isso que ele disse assim: a palavra no texto desenvolver implica em duas coisas. Primeiro, implica em desvencilhar-se da preguiça espiritual. A preguiça é o travesseiro no qual muitos têm adormecido no sono da morte. E em segundo lugar, implica em reunir todas as forças de nossas almas com o propósito de desenvolver a nossa salvação. A salvação é conquistada dia após dia, noite após noite. Por isso que o Senhor nos traz aqui esta noite para dizer para nós: você ganhou, eu te dei, eu paguei o preço, eu morri por você, mas não abra mão da salvação, não abra mão do maior presente que eu te dei. Por isso, dia após dia, luta, conquista a salvação. Em outro texto, Paulo disse assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira para que alcanceis. Correi de tal maneira que o alcanceis. O apóstolo parece aludir aos Jogos Olímpicos, os quais eram celebrados a cada 5 anos em honra a Júpiter. Nestes jogos ele punham todas as suas forças. É uma longa corrida da terra para o céu. Portanto, deixe de lado cada peso do pecado que irá retardá-lo na corrida e esforcem-se apressadamente para garantir a sua vitória. Desenvolvei a vossa salvação, correi de forma para que alcanceis a vossa salvação. O maior prêmio, o maior bem que nós temos aqui nessa terra não é o carro novo, não é a moto nova, não é o
Jesus te deu. É a salvação que Jesus pagou o preço por você. Então nesta noite desperta, ó tu que dormes, porque Cristo está à porta, e a qualquer momento Ele vem buscar a sua igreja. Então vós que estáis querendo ir para o céu, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor, o teu Deus. Ele vem buscar a sua noiva. E a noiva dele estará aqui esta noite. Mas precisamos correr com todas as nossas forças. Precisamos abrir mão do pecado. Precisamos abrir mão de qualquer coisa que nos afaste de Deus. Então a pergunta para nós aqui esta noite é: será que você está disposto de abrir mão daquilo que te afasta de Deus? O noivo está à porta. Ele já pagou o preço. Ele já morreu com sacrifício de morte, derramou o seu sangue. Deus providenciou uma salvação. A graça se manifestou aos homens. E nessa noite Ele te convida para fazer uma aliança com Ele. Nessa noite Ele te convida para ir até Ele e dizer: Senhor, eu preciso da Tua graça. Senhor, eu preciso ter convicção. Eu preciso ter certeza da minha salvação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Davi, irmão, quando ele pecou, quando ele errou, ele chegou diante do Senhor Deus, depois que o profeta o alertou, igual aqui esta noite, e ele disse assim: Senhor, eu tenho um palácio, eu tenho um exército poderoso, eu tenho um reinado que é abastado, eu tenho de melhor nesta terra, eu tenho quantas mulheres eu quiser, mas eu abro mão de tudo. Eu só quero uma coisa: não retira de mim o teu espírito, renova em mim a alegria da tua salvação. Eu não sei como você chegou aqui esta noite, eu não sei como está o teu coração, ou está a tua vida, mas Deus me traz aqui esta noite como profeta para dizer para você: você pode ter o que for, o mundo pode te dar a alegria que for, você pode estar se divertindo, se alegrando em qualquer coisa, e ter colocado a tua visão, o teu coração nesse mundo, mas tem uma coisa que o mundo não dá, tem uma coisa que o mundo não supre, é a alegria da salvação. É um lugar escrito, preparado, diz assim: esse lugar aqui no céu é de Diego José Ribeiro, lá de Recife. Ele vai vir morar aqui, esse lugar é dele. E eu não abro mão deste lugar, eu não abro mão do que Deus tem para mim. Ainda que por muitas vezes eu abri, ainda que por muitas vezes eu quebrei a cara, me iludi, deixei me vencer pelas paixões, como diz ali em Tito. Mas no momento que alguém me alertou, no momento que eu me lembrei das promessas de Deus, eu falei: Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, não retira de mim a alegria da tua salvação. Devolve-me, devolve-me, eu quero de volta. Como é que você chegou aqui esta noite? A transformadora graça, essa graça que me alcançou, essa graça que alcançou a muitos, hoje estar aqui para te alcançar também. A alegria da salvação. Por isso que muitos estão dormindo, por isso que muitos estão parados, por isso que muitos não têm mais fervor espiritual, porque já perderam a alegria da salvação. Mas a graça vem aqui esta noite em forma corpórea, em forma do Senhor Jesus, para dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave. Aprendei de mim, que sou manso.
Eu convido o Rafael aqui esta noite para estar entoando louvor. Eu queria que você meditasse nesta canção em nome do Senhor Jesus. Um preço foi pago, e foi pelos teus pecados, e foi pelos meus pecados. Você não era digno de pagar, eu também não. Eu nem merecia estar aqui esta noite, mas alguém pagou o preço, alguém me santificou, alguém me justificou, e o pastor me ensinou algo que eu gostei. Ele disse assim: sabe o que é justificação? Sabe o que é justificação? Propiciação. É quando o homem pecador, que eu está aqui, pecador, e você olha daí, olha, é pecador, está falando aquilo, mas é pecador, está falando aquilo, mas é pecador. Aí a graça vem assim e cobre. Justo. Justo. Mas por que é justo? Porque o justo justificou. Porque a propiciação, o sacrifício, ele se raspou, ele se abriu, ele se deixou levar, para que hoje você estivesse aqui e para dizer para você: eu sou a graça, eu transformo, eu mudo, eu dou força, eu levanto os caídos, eu trago a alegria da salvação, eu desperto o que estão dormindo, eu resgato do lamaçal do pecado o que está no pecado. Por quê? Porque eu sou justo e ninguém pode reclamar, ninguém tem acusação daqueles que eu justifico. Quem tentará acusação contra aqueles que o Senhor liberta, contra aqueles que o Senhor justifica? É o Senhor que justifica, é o Senhor que purifica. E ele disse assim: aonde abundou o pecado, superabundou
foi dormir. E a gente